Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é poder, a Tua palavra é espada. Ah, Senhor, obrigada porque é o Senhor que vem, é o Senhor que toma a iniciativa para vir ao nosso encontro, é o Senhor que vem com as Tuas bênçãos, com as Tuas mãos estendidas. É o Senhor que tem todo o poder no céu e na terra. Para onde iríamos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida, Senhor? E neste momento nossa oração é para que a Tua palavra, que é vida, venha mesmo penetrar profundamente o nosso interior, Senhor. Encontrando nesta manhã aquele que está cansado, sobrecarregado, aquele que está sedento, com o coração árido, aquele que está enfermo, aquele que está inquieto, aquele que está incrédulo, Senhor. Vem com a Tua palavra, que é vida. Vem com a presença do Teu Espírito, que é poder. Nos abraça nesta manhã, Senhor. Essa canção é uma oração tão linda e nós queremos mesmo mergulhar nos Teus rios. Nós queremos a revelação que vem do Senhor, Pai. E eu me submeto à ação do Teu Espírito nesta manhã, porque eu sei que de mim nada tenho, Pai. Mas o Senhor achou graça em mim. O Senhor me chamou. E estou aqui para cumprir os Teus propósitos, como cada um dos meus irmãos. E porque nenhum dos Teus planos é frustrado, é por isso que nós estamos aqui. Cumpre os Teus planos nesta manhã. E glorifica o nome do Filho. E seja glorificado o nome do Pai e do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Nós estamos falando sobre uma série, Encontros com Jesus. E eu confesso que eu estava ansiosa para chegar logo o meu dia. E o encontro que eu escolhi falar com os irmãos é o encontro que eu creio tem muito a ver comigo, tem muito a ver com cada um de nós. Eu tenho certeza tem a ver com você. Então abra seu coração. Imagina a cena comigo. Jesus está cansado, sedento, está numa terra que não era muito comum para os judeus. E ele se senta à beira de um poço e está lá sozinho, enquanto os seus discípulos vão buscar comida no povoado. Então uma mulher, também sozinha, com um cântaro, vem buscar água neste poço. Num horário nada convencional, sol a pino. E de repente ela se depara com aquela figura, com aquele homem judeu, mas com um olhar gentil, com um olhar amoroso. Ela vai se entregando àquela conversa. Jesus traz revelações lindas e profundas a essa mulher anônima, a essa mulher discriminada. Já deu para perceber de quem eu estou falando? Da mulher samaritana. Naquela conversa, Jesus liberta ela dos seus medos, das suas vergonhas, da sua culpa. E ela então sai alegremente, correndo pela cidade, contando que encontrou o Messias, alguém que conhece tudo de mim. E o texto diz que creram nela. Vamos ler então Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler tudo para que você possa relembrar a história, mas eu vou ser bem rapidinha. Então, você acompanhe comigo o Evangelho de João, capítulo 4. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água.
Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chama o seu marido e volta aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão. Você disse a verdade ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vá agora até o 39, por favor. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Até aí. Queridos, esse é um dos relatos que toca muito a minha vida, e eu confesso a vocês que toda essa semana eu tenho sentido muita presença de Deus, e aqui ainda, nesse momento, eu estou bastante emocionada. Porque eu vejo Jesus dando valor a uma mulher que ninguém dava. E traçando um diálogo de coisas tão profundas que até o momento nem mesmo os discípulos tinham sido merecedores disso. Por muitas vezes Jesus escondeu de multidões e de pessoas que chegavam até ele de que ele era o Messias. Mas para essa mulher ele diz: eu sou o Messias. Assim como no capítulo 3
João fala que Jesus teve uma conversa profunda com Nicodemos e ele não entendeu num primeiro momento que era nascer de novo, tem que entrar dentro da barriga da mãe, como que é isso? Aqui também João relata com tantos detalhes que num primeiro momento essa mulher não entendeu, achando que Jesus estivesse falando de água física ou de água natural para saciar uma sede física, mas Jesus está falando de coisas espirituais. E quando ela percebe que ele é o Messias e que ele está revelando coisas a respeito dela, então ela não fala de futilidades. Ela não é como muitas pessoas dos dias de hoje que aproveitam uma oportunidade para falar com um profeta e pergunta: será que esse agora vai dar certo? Deus revelou alguma coisa sobre esse homem? Sobre a minha casa? Sobre o meu futuro? Não, ela tem uma preocupação espiritual. Esse texto fala de missão, fala de adoração, fala de cura interior, fala de tantas coisas, mas nesta manhã, para mim, eu quero reforçar que é o relato da obra redentora de Cristo nas nossas vidas. E eu vejo que João, ele teve a preocupação de colocar detalhes ali que fazem toda a diferença quando você vai olhar para essa história com o olhar de quem está revelando coisas espirituais e coisas grandiosas para a nossa vida. Nesse encontro, então, tem dois personagens. Num lugar vazio, num lugar sem pessoas, num lugar onde, imagino que o cenário até meio árido, tem duas pessoas ali. De um lado você conhece bem o Jesus, que é o nosso Redentor, o resgatador. E o texto de João diz que quando ele ouviu dizer que faziam e batizavam mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, está lá no capítulo 4, verso 1 e 2, Jesus deixou a Judéia. E eu fiquei pensando, por que João registrou isso? Por que Jesus sai nesse determinado momento e João deixa ali, olha, Jesus ficou sabendo de uma conversa em que estavam perguntando, questionando, especulando, quem está batizando mais? E aí eu pergunto a você, ouso dizer que Jesus não está interessado em muitas de nossas conversas. Jesus não está interessado quem está batizando mais, que igreja está crescendo mais, o que aquela outra igreja está fazendo, o que aquele povo está fazendo. Não está interessado quando nós nos reunimos para falar mal dos irmãos, questionar pastor, qual pastor é melhor. O que Jesus tem no coração, e isso fica claro lá nos textos finais, é que Jesus tem um compromisso em fazer a vontade do Pai. Ele não come, ele não dorme, ele se isola para orar, ele não está preocupado se é terra samaritana ou não, se judeus falam com samaritanos ou não, ele tem um propósito bem definido, que é encontrar uma mulher à beira de um poço. Então essa não é a história de uma mulher que encontrou Jesus, mas de alguém que foi encontrada por Ele. Diga, eu fui encontrado por Jesus. Especialmente você que está aqui hoje, que vai passar pelo batismo, pela profissão de fé, que vai confirmar o seu compromisso com o corpo de Cristo. Você é alguém que foi encontrado por Jesus. Quem sabe num dia em que você estava na beira do poço, seco. Eu fico imaginando que essa mulher, ela não tem nome, ela é samaritana, e o texto vai dando para a gente o porquê samaritanos e judeus têm aí uma relação conflituosa. E ela é o que a gente diria nos dias de hoje, amaziada, porque ela tem um namorido, né? É uma mistura aí do namorado com o marido. Mas ela também está sob uma cultura que é rígida com as mulheres. Elas não podem falar em público, elas não podem se expor publicamente. E ela tinha uma reputação duvidosa. Então eu imagino que ela vai naquele horário, porque ela não quer dedos apontando para ela, dizendo, aquela mulher que teve muitos maridos. Olha, lá vai ela. Queridos, e aqui eu abro um parênteses para dizer para nós,
que se nós cremos na obra redentora de Cristo, Ele está aqui porque Ele veio para salvar o perdido. E isso vale para prostitutas, isso vale para bêbados, isso vale para adúlteros, isso vale para qualquer pessoa. Mas o quanto nós estamos dispostos a fazer como Jesus e abraçar essas pessoas? Ou será que mesmo depois de percebermos que elas se converteram a Cristo, ainda apontaremos o dedo para encontrar a marca de Caim? Não é aquela que foi mãe solteira? Não é aquele que vivia drogado? A não ser que seja para testemunho da obra de Cristo, que muda a história das pessoas. O passado de ninguém não deve ser alvo dos nossos apontamentos. Essa mulher, ela teve 5 casamentos. Não sei se por morte ou por divórcio, porque não fica claro. Mas 5 casamentos que foram quebrados. 5 relacionamentos que foram rompidos. E lá em Deuteronômio capítulo 24, diz que o homem poderia fazer carta de divórcio se essa mulher fosse desagradável a ele. Olha só que coisa louca. Ou se encontrasse nela alguma coisa indecente. Não está falando de infidelidade, não está falando de adultério, porque isso era pena de morte. Mas se depois de casar o marido olhasse para a mulher e dissesse: olha, não estou mais satisfeito, não estou mais confortável, não gostei do jeito que ela faz, do jeito que ela age, do jeito que ela fala, ele poderia escrever uma carta de divórcio e mandar essa mulher embora. Essa era a cultura a qual essa mulher estava inserida. E tem um detalhe importante aqui que a gente precisa olhar: ela era samaritana. Os samaritanos, eles passaram a ser repudiados pelos judeus, porque quando se dividiu o reino do norte e do sul, na história de Israel, não vou me ater muito nisso, para a gente ganhar tempo, eles se misturaram, eles se tornaram um povo misto de culturas e de crenças. E eles passaram a ter o seu próprio jeito de adorar a Deus, e eles construíram o seu próprio templo. E aqui ela fala: os nossos pais adoravam no monte, vocês falam que é em Jerusalém. Então, os judeus passaram a repudiar, a ver os samaritanos como impuros. Neemias capítulo 4, eles são vistos como inimigos, tentando, inclusive, impedir a reconstrução de Jerusalém. Mas o texto de João diz: era necessário que Jesus estivesse ali, que Jesus passasse por ali. Nos comentários do pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que Sicar, a cidade onde os discípulos foram buscar comida, era conhecida como as cidades dos bêbados. Agora imagina, um povo impuro, não conversam, imagina comer com algum utensílio desse povo, e eles estão ali, naquele lugar, não entendendo o que Jesus está fazendo. Essa palavra necessário no grego significa inevitável. Era um dever, era algo que devia acontecer, era absolutamente necessário que Jesus passasse por aquelas terras, porque ele tinha um encontro marcado com aquela mulher no poço de Samaria, no poço de Jacó. Jesus quebra barreiras culturais, Jesus quebra barreiras sociais, raciais, tabus de todas as ordens. Esse era o nosso Jesus. Para alguns, o revolucionário está aí, né? Que vai quebrando todas as regras. Na nossa sociedade e em muitas culturas ainda tem essas divergências entre culturas, entre castas, entre tribos, entre raças. Para Jesus não tem. Jesus, ele converte todos em si mesmo. E agora não há mais judeus nem gentio. Não há escravo e não há livre. Não há homem, não há mulher. Não há ninguém mais importante ou menos importante. Todos somos um. Todos somos iguais diante de Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Jesus não apenas está ali falando com essa mulher, mas pede um favor para ela. Olha que interessante. E ela mesma se admira. Você, homem judeu, está pedindo água para mim. Você não poderia fazer isso. Mas
ela deu atenção a Jesus. Porque Jesus, Ele é esse Deus que nos amou antes da fundação do mundo. Ele é esse Deus que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Que nos amou quando nós nem sabíamos da sua existência. E eu fiquei imaginando essa mulher, todos os dias indo buscar água naquele sol quente, e voltando para casa com um cântaro na cabeça, e talvez ela estivesse orando e dizendo: meu Deus, eu não aguento mais essa vida. Meu Deus, estou especulando aqui, né, queridos, mas é bem provável que ela dizia: Deus, onde o Senhor está? Quando minha vida vai mudar? Não há nenhuma perspectiva para mim, Senhor. Então eu imagino Deus lá no céu, falando para o Espírito Santo, falando para os anjos, e aí manda um recado para Jesus: olha, não sei como está a programação do seu dia, não sei como está a sua agenda hoje, mas para tudo e vai lá para Samaria. Tem uma mulher com o coração sedento e clamando por uma mudança de vida. Tem uma mulher que todos os dias chega diante de mim querendo oferecer uma adoração sincera, mas ela não sabe como. Será que foi assim com você? Então Jesus, no meio das suas atividades e tantas coisas por fazer, ele chega para os discípulos: olha, o plano é hoje, nós vamos lá para Samaria. E eu fiquei me lembrando de um testemunho que nós fizemos um culto na praia, depois de um churrasquinho. E nós convidamos alguns japoneses, e quando eu falo japonês, gente, eu estou falando do nativo, tá? Porque o brasileiro é Nisei, Sansei, Yonsei, é Dekaseg, é o estrangeiro. Mas quando eu falo japonês, estou falando do nativo. E vários deles apareceram lá naquele churrasquinho na praia, nas praias da região de Mikabe, no Japão. E logo depois que a gente comeu, entardecer, nós resolvemos fazer um culto de adoração em volta da praia, ou em volta da fogueira, e começamos a louvar ao Senhor e clamar. E muitos de nós ali tínhamos o coração sincero para que Deus salvasse japoneses naquela nação. Esse era o propósito pelo qual nós estávamos ali. E mal sabia aquele jovem que naquela noite o Espírito Santo o visitaria de tal maneira, revelando esse amor tão profundo, de tal maneira que ele jamais seria o mesmo. Eu acho que já falei em algum momento aqui que esse jovem era filho de sacerdote budista, morando dentro de um templo budista, da linhagem de sacerdotes, e provavelmente seria um sacerdote budista. Mas eu imagino que da mesma maneira como os céus pararam naquele momento para que Jesus fosse ao encontro da mulher samaritana, Jesus de alguma maneira enviou o seu Espírito naquela praia e disse: hoje é o dia daquele jovem. Hoje é o dia de alcançar o coração desse jovem, porque ele é sincero. Ele está adorando o que não conhece, mas ele quer descobrir a verdade sobre como pode adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus único, de uma maneira sincera e de uma maneira verdadeira. Alguns dias depois, nós estávamos numa reunião, numa vigília, que fica no alto da montanha, em Mikabe. Mikabe tem esse nome porque é a cidade das micãs, seria a tangerina para nós aqui, né? E fica bem no alto da montanha, bem assim, íngreme mesmo. E foi construído, inclusive, com o apoio da igreja da Coreia, do Ponyongcho. Nós fazíamos vigílias todos os meses ali, subíamos daquela montanha, naquele lugar de retiro. E eu me lembro quando o pastor Mikoshiba, japonês, que cuidava daquele lugar, e que nós estamos adotando em oração no Conselho Missionário, né? Já temos orado por ele, grupo de intercessão. Ele chegou para mim e falou: pastora, ore, porque ele falou com o pai que quer ser batizado e o pai já o rejeitou. Mas enfim, hoje
Ele é um pregador no Japão, na região de Tóquio, e está fazendo a obra do Cristo. Porque um dia, aquele coração foi tão sincero diante de Deus, que Deus parou tudo para ir ao encontro daquele japonês. Quando você coloca o seu coração sincero, Jesus marca um encontro com você. Os céus marcam um encontro com você. Porque a iniciativa sempre é de Deus, foi Ele que veio, foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que entregou sua vida por mim e por você. Mas eu quero compartilhar mais uma coisa que eu aprendo nessa história. É que Jesus chama aquela mulher para uma conversa sobre a verdade dela mesma. Para revelar aquele coração sedento, para revelar quem Ele é, e que Ele pode saciar a sede do seu coração. Jesus revela antes quem ela é. E Jesus pergunta, cadê o seu marido? Vai chamar o seu marido. E ela diz, eu não tenho marido. E Jesus dá uma resposta muito interessante. Ele diz, você falou a verdade. Nós vivemos tempos da mentira. É fake news, é fake travel, né? Que o povo põe a foto que foi lá em Paris sem nunca ter pisado lá. É fake food, comida que não é comida, é só tipo alguma coisa. Nós vivemos um tempo de mentiras. Vivendo de aparência nas redes sociais, casamento de aparência, relacionamentos superficiais. Mas Jesus está como que chamando essa mulher para dizer, vamos conversar sobre o seu problema, vamos conversar sobre o seu pecado, vamos conversar sobre a sua culpa, sobre os seus medos. E nessa manhã, queridos, o Espírito Santo nos desafia. Pense que Jesus está chamando você para uma conversa verdadeira. O que você precisa expor diante dEle? Qual é a verdade que precisa vir à tona para você ser curado verdadeiramente, ser liberto? Talvez um conflito nas relações. Talvez alguma coisa que você carrega ano após ano e você não entende por que você está às vezes adoecendo, perdendo a fé. Eu senti Jesus falando, Mônica, senta aqui na beira do poço, vamos conversar. Porque Jesus vai e coloca o dedo na ferida. O problema daquela mulher são os relacionamentos quebrados. O problema daquela mulher são as relações. Ela não tem vida social. As mulheres iram à beira do poço, num determinado horário da manhã, ou no finalzinho da tarde, e elas podiam compartilhar entre si, nossa, como vai seu filho? E a sua filha já casou? Não é assim? Quando vai todo mundo na feira, né, no domingo de manhã, encontra os vizinhos. Mas aquela mulher não. Ela está só. Ela não tem relações sociais. Ela não tem com quem conversar. Ela não pode expor a sua vida, porque a sua vida é repudiada, é marginalizada, é discriminada. Talvez você carregue coisas que você pensa, se eu confessar isso para o meu marido, para o meu irmão, para o pastor, para não sei quem, o que vão pensar de mim? Queridos, eu não estou falando para você expor a sua verdade diante das pessoas, mas diante do Cristo que te conhece. Ela disse, Ele sabe tudo de mim, você não pode esconder nada dEle. Ele conhece o assentar e o levantar, as palavras antes que cheguem à sua boca. Ele cerca por trás e por diante. Eu tenho amado os nossos encontros de cuidado, e essa é uma proposta muito linda dessa igreja. Para nós podermos vivenciar esse cuidado ali, né, pastor? Naquele pequeno grupo. E no meu grupo de quarta-feira, eu tenho escutado muito isso aqui, ó. Eu preciso confessar, tenho que confessar. Eu penso assim, não, aquilo. Porque Tiago fala isso, confessais uns aos outros para seres curados. E às vezes a coisa que a gente precisa mesmo, eu tenho que confessar. Esses dias nós estávamos em casais e eu falei,
Qual é o maior desafio no relacionamento conjugal? Eu tenho que confessar, é quando a gente discorda de alguma coisa. Então, ali a gente vai tratando e conversando sobre isso. Porque nós somos pessoas diferentes, pensamos diferentes. Mas qual é a verdade que precisa vir à tona? Aquela mulher, como nós cantamos aqui, talvez tivesse buscado em pessoas, em homens, em relacionamentos, achando que a vida dela ficaria mais confortável, mais estável, se tivesse alguém cuidando dela, e ela vai entrando de um relacionamento em outro relacionamento, porque dentro dela nada satisfaz. E eu tenho que dizer para você, nada neste mundo vai te satisfazer. Nenhuma água terrena, nenhuma pessoa terrena, nenhum objeto terreno, nenhum tesouro terreno é capaz de satisfazer o desejo do nosso coração de ser preenchido por Deus. O interior do nosso coração é dele. O texto diz que quando aquela mulher entendeu os mistérios e as verdades de Cristo, ela sai correndo. Deixa o cântaro que era o objeto do qual ela tinha ido buscar água, não tem importância agora. Agora o que ela precisa fazer é sair correndo e contando para todo mundo. Olha que coisa mais incrível. Ela agora não está mais preocupada com quem possa questionar a sua reputação. Ela esqueceu da reputação. Que importa agora a reputação? Que importa agora o que pensam de mim? Eu preciso contar para todo mundo que eu encontrei o Cristo Messias. Que testemunho mais lindo. E é tão surpreendente que o texto diz que creram nela. Será que aquele mais incrédulo diria assim, mas essa daí não é aquela que teve 5 maridos? Como que eu vou acreditar nela? Não viveu uma vida santa, não se purificava, não adorava como os judeus, como agora vou acreditar nessa mulher? Não, o texto diz que creram nela, porque ela falou com verdade. Porque ela falou daquilo que era verdade. O encontro dela com a verdade, com o caminho, a verdade e a vida. O encontro dela com a própria verdade muda a sua história. E uma última coisa que eu não posso deixar de compartilhar com você, é que quando ela faz essa pergunta para Jesus, sobre como se deve adorar. É no monte onde os meus pais me ensinaram? Eu devo seguir a tradição e a crença dos meus pais? Ou é Jerusalém, como vocês dizem que é? E Jesus diz, não é nem em lugar e nem em outro. Essa é uma das maiores verdades das Escrituras. Não é uma igreja, não é uma religião, não é um monte, não é um lugar físico, não é um ritual, não é um horário, não tem dia nem hora. Mas o Pai está buscando os seus verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que eu coloquei que o tema era encontro com a verdade, porque o que mais aparece nesse relato é a palavra verdade. Se o Pai está procurando, é porque não é muito fácil de achar. Mas a minha pergunta é, será que hoje, Deus olhando para nós aqui, contemplando essa igreja, uma igreja que eu amo, verdadeiramente, Ele está encontrando os verdadeiros adoradores? Será que estamos colocando o nosso coração numa adoração verdadeira? Ou ainda estamos presos a crenças pessoais, a tradições? Será que ainda estamos presos a rituais? Meus pais eram de uma religião que tinha que ir à missa todo domingo. E para eles aquilo era suficiente. Eu tinha tios que acreditavam que todos os caminhos levavam a Deus. Então, batizava os filhos na igreja católica, mas fazia benzimentos, simpatias. Eu tinha primos que frequentavam templos de candomblé. E no dia do aniversário, tinha que tirar o primeiro bolo para o orixá. Eu conheci diversas
religiões dentro da minha igreja, dentro da minha casa. Mas assim como essa mulher, eu tinha uma sede no meu coração de encontrar o Deus que me criou. O Deus que poderia falar tudo a meu respeito. O Deus que podia me ouvir. E mais do que isso, Deus que podia falar comigo. E Deus começou a falar comigo de coisas espirituais muito antes da IPI do Brasil aprovar ministério pastoral feminino, meus queridos. Porque a revelação é para os pequeninos, é para você. Se você tem sede de viver esse encontro com Jesus, é para você. Quem sabe hoje você precisa deixar para trás algumas tradições, algumas crenças, e colocar a sua devoção e se devotar totalmente ao único que pode satisfazer os desejos do teu coração. Eu quero orar por você, então se você puder, feche os seus olhos, aquiete o seu coração. Eu creio que o Espírito Santo está falando com você. Qual é a verdade que precisa vir à tona hoje? De qual medo, de qual culpa, de qual inquietação Jesus precisa livrar você hoje? Se há sequidão no seu coração, na sua vida, Ele é a fonte de água viva, que não apenas sacia nossa sede, mas faz jorrar diante das pessoas. Ele quer usar a sua vida para dar testemunho. Como foi lindo ouvir a Rosana no grupo dizendo: as pessoas já podem ver em mim a mudança que Jesus está fazendo. Porque eu tive sede, Ele me deu de beber. Porque Ele veio ao meu encontro. Porque Ele me conhece, Ele sabe tudo de mim. Porque Ele tem coisas lindas para revelar para mim. Porque Ele quebra todas as barreiras e me leva na presença do Pai, no santíssimo lugar. Porque Ele rasgou o véu e agora não há intermediários. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Coloca o seu coração diante dele e diz: Senhor, me dá dessa água. Muda a minha história, Senhor. Eu não quero viver com medo, com vergonha. Eu não quero viver das mazelas do passado. Eu quero viver para Ti. Eu quero viver para Ti. Porque se você está aqui hoje, nessa manhã, o Senhor parou os céus para te ver. O Senhor parou o universo para te ouvir. E se você crê, é hoje que a sua história muda. É hoje que o seu casamento é restaurado. É hoje que Ele pode curar a sua enfermidade. É hoje que Ele pode te levantar com um testemunho poderoso no meio dos povos. No meio da sua família que não crê. Pai, cumpra os teus planos nesta manhã em nome de Jesus. Que assim como foi necessário o Senhor ir ao encontro da mulher samaritana, ir ao encontro, Senhor, daquele jovem budista, o Senhor veio ao encontro de cada um aqui, Pai. E hoje, nessa manhã, nosso coração se alegra, porque nós estamos promovendo festa no céu, porque pecadores estão se arrependendo diante do Senhor. Nós estamos promovendo alegria no céu, a alegria do Pai que recebe o filho perdido. Então nessa manhã, Senhor, abençoe cada família aqui representada. Abençoe, Senhor, os irmãos que serão recebidos hoje. Que eles possam sentir mesmo o Teu cuidado, o Teu amor, Pai. Nos abençoe como igreja para continuarmos a Tua obra sobre a terra, Senhor. Porque mesmo que nós não compreendamos, como os discípulos não compreendiam, mesmo que nós fiquemos admirados com o que o Senhor está fazendo, sabemos que o Senhor está fazendo o que é necessário, porque foi para isso que Cristo veio, para salvar o que estava perdido. E nós queremos fazer parte disso, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Receba a bênção. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino e a unção do Espírito Santo, seja sobre vocês que estão chegando nessa igreja, e seja sobre todos nós que fazemos parte dessa igreja, e seja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.